Olá, bem-vindos ao podcast ONU News. Eu sou Mônica Grayle. O nosso convidado hoje é representante permanente, o embaixador do Brasil junto às Nações Unidas, Sérgio Danese. Vai falar conosco para essa edição especial dos 30 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Embaixador, bem-vindo à ONU News. Um prazer. Uma alegria tê-lo aqui. Embaixador, esse sonho da CPLP começa em 1989, exatamente no Brasil. Por que esse país teve um papel tão grande para tirar essa organização do plano das ideias e trazê-la para a realidade? Eu acho que porque o Brasil, sendo um grande país de língua portuguesa, viu naquele momento que estava, de certa maneira, já formada uma comunidade, com a independência dos países africanos. Ficaria faltando o Timor, na Ásia, mas com o movimento de independência dos países africanos de língua portuguesa, ficou patente que nós estávamos adquirindo uma nova identidade no concerto mundial. E eu acho que isso motivou que nós procurássemos, então, começar um movimento, primeiro para valorizar a língua portuguesa, porque ela passou a ser a língua oficial de um número maior de países nas Nações Unidas, né? E então foi uma iniciativa do presidente Sarney, em 1989, de fazer a reunião de São Luís, cujo primeiro impulso foi o de promover a língua portuguesa como uma língua de civilização, uma língua de identidade de um grupo de países. E a partir daí se começou a construção da CPLP. Agora, a comunidade celebra 30 anos, não é verdade? Porque ela foi fundada em 17 de julho de 1996 e de 30 anos para cá, muita coisa aconteceu com relação aos países que formam a comunidade e países também que passaram a ser membros associados. Hoje, embaixador, essa organização tem mais de 30 países associados, todos do G7, à exceção da Alemanha. Mas também estamos falando de Índia, de Austrália, de Catar, Geórgia. O que eles veem nos países que falam português? Qual é a mais-valia? Eu tenho a impressão de que eles viram a criação de um grupo que tem uma razão forte de ser, um grupo que pode ser muito atuante, um grupo diferente num universo de geometrias diplomáticas variadas que começaram a se tornar mais interessantes a partir do fim da Guerra Fria. Eu acho que esses países que são observadores viram isso, uma comunidade que tem uma identidade forte, que tem uma capacidade de atuação, que está presente em 4 continentes diferentes, não é? E que tem, portanto, uma capacidade de atuação que vale a pena, imagino, acompanhar. E também, obviamente, há um interesse pela língua portuguesa, que é uma língua muito falada, a mais falada no Hemisfério Sul, né? E que é uma língua de civilização, como eu disse de início. Aliás, eu acho que a gente tem de ver a CPLP como um agrupamento de países que tem um programa de trabalho, né? É um programa de coordenação política, é um programa de cooperação entre os países, é um programa de promoção da língua portuguesa. São os 3 pilares, digamos assim, da CPLP, e nós temos sido muito ativos nesses 3 pilares. Portanto, isso obviamente atrai também o interesse de outros parceiros nossos. E o senhor citou também, né? A concertação política é o primeiro pilar da CPLP, né? A língua vem em segundo lugar, não é verdade? Nesses 3 pilares. E, claro, esses países também, embaixadores, estão inseridos em blocos políticos poderosos. Isso faz diferença na diplomacia. Estamos falando de União Europeia por causa de Portugal, Mercosul por causa do Brasil, ASEAN por causa do Timor-Leste, União Africana, SADC, CEDEAW e por aí vai. Ou seja, na diplomacia isso também tem um peso, não? Sem dúvida. Eu acho que é um fator a mais de poder dos nossos países. Nós somos países de médios, países com limitações de poder, e, portanto, essa articulação entre esses países, obviamente, os ajuda a ter um perfil mais elevado nas relações internacionais, aqui nas Nações Unidas, em diferentes organismos internacionais e também nos seus próprios âmbitos regionais, né? Portanto, é uma dessas boas medidas que foram tomadas, uma dessas boas soluções que tem sido muito útil para os nossos países, complementando muito a sua capacidade de atuação internacional. Agora vamos falar do cidadão, não é?
Em 2012, quando a CPLP passou para o Palácio Penafiel, teve a troca de sede, o presidente de Portugal, que na época também presidia, esse país presidia o bloco, disse que a CPLP precisava descer às ruas, usando uma frase, inclusive, da poeta portuguesa Sofia de Mello Brenner. E o Brasil tem sido um dos grandes incentivadores da participação da sociedade civil. E hoje a CPLP tem mais participantes, organizações participando da sociedade civil do que outras organizações semelhantes, como Commonwealth, Organização da Francofonia, e por aí vai. Ou seja, qual é a diferença que essa entidade faz, embaixador, para a vida de jovens, por exemplo, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, de outros países que nos escutam agora? Como é que eles podem intercambiar essa experiência e perceber que não pertencem só a um país, mas vários dessa lusofonia? Eu acho que é isso que você diz. A CPLP mostrou a nossa sociedade civil, as nossas sociedades civis, que existe uma possibilidade de sair das suas fronteiras usando a sua língua. Isso, obviamente, é um fator de incentivo muito grande para que as nossas sociedades, as nossas entidades, os nossos grupos se sintam motivados a olhar para o exterior, não é? E a olhar para aqueles que falam a sua língua. A língua é o grande instrumento de vida das pessoas, né? É o grande instrumento de participação das pessoas. E se você se sente isolado por causa da sua língua, você obviamente está limitado, você está perdendo oportunidades enfim, de promover os seus interesses, de promover a sua visão de mundo e assim por diante. Quando você identifica que a sua língua é um instrumento que lhe permite ir mais além das suas fronteiras, isso é uma realização maravilhosa. Eu acho que esse é o efeito que a CPLP teve também para a nossa sociedade civil, que é olhar para a nossa língua, ou fazer-nos olhar para a nossa língua e ver nela muito além das nossas fronteiras. E para terminar, 30 anos, o que o senhor, os seus pares, mas também chefes de Estado e governo, enfim, onde é que se quer ver a CPLP na próxima década, digamos? Eu acho que é importante que a CPLP continue nesse trabalho de promover esses 3 pilares sobre os quais ela está fundada, que são a coordenação política em diferentes âmbitos, uma promoção da cooperação entre os nossos países, muito facilitada pelo fato de a língua ser comum. Você pode imaginar quanto isso favorece a aproximação daquelas entidades que cooperam, não é? Entre si. O fato de você usar a sua língua, não precisar ter o problema da tradução para fazer cooperação, isso inclusive diminui muito os custos dessa cooperação. E os nossos países têm o que se oferecer mutuamente. Então eu acho que esse é um outro elemento que é importante, nós acentuarmos tudo que for possível, essa cooperação que existe entre os nossos países. São países que têm muitas semelhanças, mas têm também diferenças, têm capacidades diferenciadas, e eles podem compartilhar isso e de uma maneira muito facilitada pela língua. E o terceiro pilar, que é a promoção da língua portuguesa, lembrando também que essa língua portuguesa vai muito além das fronteiras dos nossos países, porque nós temos comunidades. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, uma imensa comunidade brasileira, uma imensa comunidade portuguesa, uma imensa comunidade cabo-verdiana e assim por diante. Então, essa dimensão também é muito importante. Nós pensarmos que, sim, nós somos esses países que compõem a CPLP, mas nós estamos também situados em outros âmbitos, né, em outros países, por força dessa comunidade que tem origem nos nossos países. Portanto, eu acho que esses 3 pilares têm que ser aprimorados, têm que ser incentivados, e com isso nós vamos provar que a ideia lá atrás de fundar uma comunidade de países de língua portuguesa foi uma boa ideia que nos tem trazido muitos resultados. Embaixador Sérgio Danese, embaixador do Brasil junto às Nações Unidas, muito obrigada pela sua entrevista à ONU News e parabéns, Excelência, por esse aniversário. Muito obrigado. Obrigada.